A única coisa que tu precisas de saber se tu queres mudar de vida é que a única pessoa capaz de o fazer és tu. A única pessoa capaz de mudar a tua vida és tu. Não são as pessoas, não é as situações. E Deus trouxe-nos a este mundo com uma alma e com um corpo. Então, se Deus te dá tudo, significa que a tua alma e o teu corpo são as ferramentas que tu tens para conquistares tudo aquilo que tu quiseres. Então não procures no externo, na situação, nas pessoas, nas coisas materiais. Não procures aquilo que está dentro de ti, aquilo que já existe em ti. A maior fortuna que tu podes ter está em ti. Está naquilo que tu sabes, está naquilo que tu fazes, está naquilo que tu sentes. Está em quem tu és, em quem tu te tornas para tu conquistares o que queres conquistar. Quem é que tu precisas de ser? Como é que tu precisas de pensar? Como é que tu precisas de agir? É isso que te vai levar onde tu queres estar. É isso que te vai fazer conquistar os teus sonhos. E para isso tu precisas de te desenvolver. Tu precisas de desenvolver a tua alma e utilizar o teu corpo como ferramenta para evoluires na tua vida, para evoluires a tua alma. Como é que nós evoluímos a nossa alma? Como é que nós nos melhoramos? Como é que nós melhoramos quem somos? Através do desconforto, através dos desafios que a vida nos traz, através do desconforto ao qual nós nos colocamos a nós mesmas. O que é o desconforto? O desconforto é tu utilizares o teu corpo como ferramenta para te desafiares. Então, o que seria esse desafio? O que seria esse desconforto? O treino, ele é desconfortável. O treino, ele exige que, às vezes, quando o nosso corpo diz, já chega à nossa mente, diga, não, vai, continua, mais uma. Não te apetece? Faz. Não quero? Faz. Então, tu trabalhas a tua mente, tu trabalhas a tua alma. Alimentação. Se tu não consegues ceder aos prazeres momentâneos da comida, então tu não estás a fortalecer a tua mente, tu estás a deixar que algo externo controle a tua vontade de não comer aquilo. Tu não queres comer aquilo, mas ao mesmo tempo o teu corpo está a pedir por aquilo. Porque ele sabe o prazer que aquilo te dá. E tu escolhes se a tua mente ganha ou se o teu corpo, os vícios e aquilo que é externo te vai controlar. Tu escolhes qual tu vais dar o poder de controlar a tua vida. Se os prazeres momentâneos, se os vícios ou se é a tua mente. E isto é treinável. Tu treinas a tua mente através do teu corpo. O teu corpo foi a ferramenta que Deus te deu para tu experienciares a vida, para tu viveres a vida, para tu experimentares as coisas da vida. Mas tu tens que saber utilizá-lo. Tu tens que cuidar dele, tu tens que trabalhar nele para tu te desenvolveres. E quanto mais tu desenvolves, mais valor tu agregas em ti mesma, a ti mesma. Qual é a pessoa que não quer estar ao pé de alguém que é disciplinado, que é consistente, que é trabalhador, que é honesto, que é humilde, que tem amor para dar, coisas boas para dizer, que é feliz, tem boa energia, é abundante? Toda a gente quer estar ao pé desta pessoa que transmite esta boa energia. Então tu tens que te tornar nessa pessoa para tu atraires essas coisas para ti. Tudo neste mundo é energia, então se tu és boa energia, se tu emanas boa energia, tu vais atrair boa energia para ti. Assim como se tu queres estar ao pé de pessoas felizes, ao pé de pessoas abundantes, ao pé de pessoas com muito boa energia, positivas, da mesma forma, se tu te tornas nessa pessoa, as outras pessoas vão querer chegar até ti, vão querer estar perto de ti. Isto é válido se tu queres atrair um emprego, se tu queres construir um negócio e atrair clientes, se tu queres ter uma boa relação e atrair alguém que vê valor em ti. Tudo isto é um trabalho que começa em ti, um trabalho interno. Tudo aquilo que tu queres ter não vai chegar até ti porque tu queres. Vai chegar até ti porque tu te tornas nessa pessoa. Vai chegar até ti por aquilo que tu és, pela energia que tu passas
ao mundo. Então só depende de ti mudar. E se tu continuas com a mentalidade de que os outros, as pessoas, a comida, isto ou aquilo, tu não vais evoluir, porque só depende de ti, da tua capacidade de te colocares e superares esse desconforto. E se tu não és capaz de superar esse desconforto, não há mudança, não há evolução. E pior que isso, quanto mais tu colocas esse desafio e quanto mais tu não o ultrapassas, quanto mais tempo tu te permites estar nesse desafio com falhas e começas a dizer para ti mesmo: eu não consigo, eu tenho medo, isto ou aquilo, mais tu te convences de que tu realmente não és capaz, mais tu te convences de que tu não vais conseguir. E quanto mais tu permaneces nesse estado, sem ultrapassar o desafio, sem ultrapassares o teu limite, menos tu confias em ti, menos autoestima tu tens, menos autoconfiança tu tens. E mais difícil é de tu realmente conseguires virar a chave, de tu realmente conseguires mudar, quanto mais tempo tu permaneces nesse exato lugar, com excesso de peso, com as pessoas que estão à tua volta que não pensam da forma que tu queres, não estão onde tu queres estar, não agem da forma que tu queres agir, não são coerentes com aquilo que dizem. Quanto mais tu te colocas nesses ambientes, quanto mais tempo tu passas nesse corpo que tu não gostas, quanto mais tempo tu passas a falhar e a dizer para ti mesma que tu não consegues, mais difícil se torna de tu saíres desse lugar. Porque a nossa mente, a nossa alma, ela comanda tudo. Aquilo que tu pensas, aquilo em que tu acreditas, torna-se naquilo que tu és. Porque aquilo que tu pensas condiciona a forma como tu ages, condiciona a forma como tu te sentes. E a forma como tu te sentes condiciona quem tu és. Tu és aquilo que sentes. Porque aquilo que tu sentes é a tua energia, é a energia que tu passas ao mundo. Então, se tu te sentes bem, se tu te sentes com energia, se tu trabalhas em ti, se tu te sentes capaz, tu vais atrair abundância para ti. Não tem como não atraires abundância. Abundância é um estado natural, não existe sequer escassez. A escassez foi criada por nós, pelo ser humano, com as coisas materiais, com o dinheiro, com tudo isso, com as roupas, tudo que é material foi criado pelo ser humano. Deus não deu essa escassez. Deus apenas deu a abundância. Se formos à Bíblia, Adão e Eva tinham tudo. Agora, o prazer momentâneo, a comida, foi o pecado que realmente nos tirou dessa abundância. Fomos nós, não foi Deus, fomos nós. Então, a abundância é um estado natural que nós podemos sentir e voltar sempre que quisermos e que nos desconectarmos dos prazeres momentâneos, nos desconectarmos daquilo que é externo. Quando nós começamos a olhar para nós, começamos a olhar para dentro, começamos a cuidar de nós, a alimentar o amor, a alimentar a boa energia, nós conseguimos evoluir, nós conseguimos ser superiores ao nosso ambiente, conseguimos ser superiores às pessoas, superiores aos vícios. E é só aí, quando nós temos essa capacidade de ultrapassar esse desafio, que nós evoluímos. Foi assim em tudo na minha vida. Quando eu comecei a criar um negócio, eu tive que deixar os convívios, deixar as festas, deixar algumas pessoas para trás. E algumas pessoas não gostaram. E eu senti-me desconfortável. Ao início foi desconfortável, mas foi preciso para eu evoluir. E para realmente eu entender que se eu me foquei naquilo, naquele período de tempo, se eu eliminei as distrações que não me agregavam nada, obviamente, eu consegui evoluir dessa forma. Foi quando eu decidi sair de casa dos meus pais e ir viver com o meu atual marido que eu evoluí, porque eu isolei-me daquele medo. Os meus pais têm crenças e têm medos que não é que eles não queiram o melhor para mim, mas eles só conhecem aquela realidade, mas aquela realidade não era a mesma onde eu queria estar. Então eu não podia agarrar naqueles medos, eu não podia trazer aqueles medos para a minha realidade, eu não podia agir com aqueles medos, eu tinha que agir com fé, e foi exatamente isso que eu fiz. Eu fui viver com o meu marido para me
separar desses medos, para me separar desses ambientes, para me separar dessas pessoas, para me separar desses vícios que só me deixavam cada vez mais longe de onde eu queria estar. E foi exatamente aí, quando eu me submeti a esse desconforto, que eu evoluí. Eu alcancei um próximo nível, eu dei passos de fé e eu atraí abundância. Eu não agi na escassez. Entendem isso? Eu não agi no medo. Eu não quis saber da opinião do outro, eu não quis saber do que é que o outro pensava, dos medos do outro, do que fosse. Eu simplesmente acreditei que eu iria conquistar mais, que eu iria ser uma pessoa abundante. Então eu tive que agir como essa pessoa abundante. Como é que age a pessoa abundante? Ela não quer saber do outro, ela tem amor para dar, ela tem coisas boas para dar, mas ela não sente medo. A pessoa abundante, ela não se limita. A pessoa abundante, ela acredita que é ilimitada. E é assim que eu tenho que me sentir. Ilimitada. Foi assim que eu cheguei até aqui. E se tu também te queres sentir ilimitada, tu tens que deixar os medos para trás, tens que deixar de agir com medo e começar a agir de forma abundante, ainda que tu não tenhas aquilo que tu queres ter. Primeiro tu tens que ser para depois tu teres. Primeiro tu tens que ser essa energia para depois tu atraires até ti. Não existe eu tenho que ter para querer. É ao contrário, eu tenho que querer para ter. Querer para ver. É assim, se tu acreditas em Deus, tu sabes, tu não vês Deus, mas tu acreditas nele. E quando tu acreditas nele, coisas boas vêm até ti. Então tu tens que fazer o mesmo na tua vida. Tu tens que acreditar em ti mesma, acreditar que tu és capaz, acreditar que é possível para depois sim tu veres. É assim com toda a gente de sucesso, é assim com toda a gente que eu conheço e que realmente quer mais. Foi assim comigo e vai ser assim contigo no momento em que tu decidires deixar de agir com medo e começares a agir com fé. Começares a acreditar mais em ti mesma, começares a utilizar a tua alma e a utilizar o teu corpo para evoluires na vida. Treina mais, alimenta-te melhor, afasta-te de ambientes tóxicos, afasta-te dos vícios, do álcool, da comida, do cigarro, tudo aquilo que te faz mal. Deita-te cedo, acorda cedo, desenvolve-te, cada vez desenvolve-te mais, estuda. Esquece a televisão, esquece as fofocas, esquece as notícias, esquece aquilo que não te agrega nada na tua vida. Começa a aprender mais sobre ti, começa a aprender mais sobre coisas que possam agregar mais à tua vida, agregar mais à pessoa que tu és. Isso sim vai te levar a outro patamar, a outro nível. Desafia-te mais. Faz aquilo que tu não queres fazer. Faz aquilo que é o oposto daquilo que as outras pessoas estão a fazer. Daquilo que as pessoas que não estão onde tu queres estar, elas fazem algo e tu vais fazer exatamente o oposto para te diferenciares delas e para seres diferente delas. É só isso que tu precisas de fazer. Escuta quem está onde tu queres estar e não dês ouvidos, não te deixes levar pelo medo de pessoas que não estão onde tu queres estar, porque elas não sabem o caminho. Se queres tornar-te mais abundante, começa a cuidar mais de ti, começa a utilizar as ferramentas que Deus te deu. Tu vieste ao mundo com um corpo e com uma alma, então começa a trabalhar nesses dois, começa a cuidar mais desses dois e se quiseres a minha ajuda, vou deixar aqui o link abaixo, fala comigo e será um prazer evoluirmos juntas.